cada vez mais, quem sabe, apostar em mercados de nichos, né? Sim. Então a gente está vendo que está se criando muito comunidades, produtos nichados. Se no e-commerce está vendendo bem um produto que não vendeu bem no lojista, a gente se pergunta e volta, peraí, por que não vendeu? Certo, Foi o mostruário que estava bonito, estava errado, estava feio? Foi o representante que não acreditou naquele produto e nem botou no carro para levar para o cliente? Aí a gente começa, onde eu vi a importância do intraempreendedorismo. Porque uma coisa é você, né, o patrão, o diretor, o gerente, o empreendedor, pedir para você fazer algo. A outra é você ser um intraempreendedor, onde você é o dono do negócio dentro do negócio. Essa questão que tu comentou ali, eu fiquei curioso da verticalização. Ela não torna mais difícil a gestão? Ela torna, e principalmente a responsabilidade, porque você tem um custo fixo muito alto, né? Sim. Mas enquanto quem terceiriza tudo, você é variável. Você não vendeu, você não produz. No meu caso, eu tenho um ponto de equilíbrio muito alto. Então eu preciso produzir, com venda ou sem venda. Eu preciso produzir. Hoje a gente produz 115 mil peças dia. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E nesse episódio a gente tem a honra de estar conversando a primeira vez, conhecendo a gente aqui, a gente se conhecendo, conversando pessoalmente. O Edmar Russi, diretor-geral da Rovitex, do grupo Rovitex, empresa aí com mais de 30 anos de mercado, 1,5 bi de faturamento, 3.500 funcionários. Tem muita experiência, muito a contribuir com o nosso podcast. Seja muito bem-vindo e agradeço o convite. Agradeço ter aceito o convite. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Olá a todos que estão aí nos acompanhando. Sempre é um prazer, primeiro, né, participar de um podcast. A gente que bebe muito dessa fonte, é muito rico sempre a troca de ideias, acompanhar aí principalmente aqui local, né? Eu acho que sou um grande incentivador disso, assim, de a gente ouvir aqui as empresas locais. Sim. Tem muita coisa legal aqui que o pessoal pratica e muita gente não sabe. E às vezes a gente se inspira em São Paulo, se inspira em Nova York e às vezes tem aqui no quintal de casa um conteúdo muito legal. Então, sou muito assim, fã de podcast, então obrigado pelo convite e sempre é um prazer estar aqui falando um pouquinho mais do grupo Rovitex e do que a gente vem fazendo aí no dia a dia. Perfeito. E podcaster também? Também. A gente tem lá o No Topo Podcast, é um podcast sem fins lucrativos, com a ideia de a gente poder compartilhar, principalmente microempreendedores, pessoas ali, aquela cabeleireira, aquele dentista, legal, que também tem conteúdo para agregar. Sim. E às vezes, né, ele mesmo não sabe o quão grande ele é e o quanto ele tem ideias valiosas para poder trazer para outras pessoas que também querem empreender. Então, legal, no topo lá, o foco é esse. Legal. A gente fala de educação, que a gente comentou ali. Acho que uma das partes mais legais da educação, que o pessoal mais elogia, além do conteúdo prático, que é o que eu comentei antes, ali a gente traz cases reais, né, do que a gente vive dentro das indústrias, justamente a troca com outros empresários. Então a gente faz duas rodadas de hot seat, né, ao longo do dia, e é incrível assim como eles se empolgam e como sai coisa boa dali. E às vezes o nosso core business principal é o mercado B2B. Sim. Então a gente tem muita indústria aqui dentro, mas às vezes sempre aparece mercado B2C, aparece clínicas, porque a gente se tornou meio que um canal de venda para essas clínicas também e tudo mais. E eles acabam se aproximando de nós e tu vê que até como um mercado distante, eles conseguem convergir em ideias, inovação. Não, é muito legal. É muito legal. No nosso podcast, assim, muitas vezes, o cara começa a refletir lá contando a história dele, o cara, cabeleireiro, por exemplo. Aí, poxa, ele já tem, o sonho dele era ter alguém trabalhando para ele. Ele tinha a cadeira dele, de repente ele tem hoje 35 barbeiros trabalhando para ele. Sim. Poxa, aí ele começa a ver a grandeza que ele tá. E aí ele vira uma inspiração para aquela manicure, para aquele pintor, enfim, aquele microempreendedor. Poxa, ele também pode chegar lá. E aí, cara, a gente incentiva muito isso. É muito legal essa troca, principalmente de desafios aí do dia a dia. E às vezes rápida, né? Como a gente falou, nós temos 5 anos de casa. Sim, fantástico. Então, foi super rápido ali, mas... E aí entra aquela questão, né? O rápido às vezes não é bom também. Tem isso, sem dúvida. A gente cresceu muito rápido e por ser empresa de serviço, cresce receita, o custo cresce na cola junto. Sim.
e aí qualquer balanço em canal de venda tu cai, Sim. só que o custo não cai na mesma velocidade. Sim. E ali a gente tomou as lambadas, né? Até o que eu comentei antes ali pra ti nos bastidores aqui. Mas vamos nessa. Vamos contar um pouco aí da tua história, como tu chegou a Rovtex. Legal. O grupo Rovtex, ele começou a sua história em Blumenau. E Blumenau, né, a cidade da Hering, né? Todas as empresas têxteis de Blumenau surgiram basicamente a partir da Hering, diretamente de funcionários que saem da Hering, que foi o caso da Rovtex, ou de inspiração, né, como outras empresas. E na época a Rovtex, ela começou em 86 em Blumenau e ela queria fazer uma tinturaria. E para fazer tinturaria tem que ter rio, né, tem que ter água. E aí não tinha, no terreno que era a Rovtex, não tinha água. E aí o seu Vitor, que é o fundador da Rovtex, começou a procurar terrenos na região e encontrou Luiz Alves. Na época não tinha nenhum benefício, não tinha nada, né, como se vê muito em algumas empresas, foi apenas por ter a questão de um rio próximo, e Luiz Alves era a cidade da Dudalina, né, uma marca muito famosa que tinha ido embora de Luiz Alves e ido para Blumenau, caminho inverso. E aí, como a Dudalina foi embora para Blumenau, a mão de obra ela ficou lá, e aí ela precisava de emprego. Então o seu Vitor viu uma oportunidade em dobro, né, uma oportunidade além de botar uma tinturaria com o rio, mas de abraçar uma mão de obra que estava ficando carente lá, e a cidade estava começando a sofrer uma evasão. Então ela foi para Luiz Alves, só que isso em 91, só que Luiz Alves não tinha infraestrutura nenhuma na época de internet, de telefonia, de nada. E aí a Rovtex ficou com o escritório em Blumenau e a fábrica em Luiz Alves. E é nesse escritório em Blumenau que eu tive meu primeiro emprego. Na época, como estagiário, fazer serviço de banco era a função. Office boy. Na época nos pagava a conta na internet, se pagava a conta na boca do caixa. E aí foi a minha primeira função. E aí entrei nessa. E aí rapidamente fui galgando outros setores. E aí quando a empresa foi embora para Luiz Alves, naturalmente eu também fui junto. E aí acabei conhecendo essa cidade, né, que é bem pequenininha até hoje. Sim. Tem 11 mil habitantes até hoje. Só a Rovtex lá tem 1.600 colaboradores, então, naquela planta, então mais 10% da cidade. E aí acabamos convergindo aí na história. Mas a Rovtex, ela ao longo do tempo, né, ela foi fazendo outras plantas. Hoje tem filiais em muitas cidades. Tem em Indaial, tem no Mato Grosso, tem em Tuporanga, tem no Paraguai, tem escritório na China. E a gente foi participando um pouquinho desse crescimento ao longo desses quase 20 anos. Legal, que eu achei, que eu não sabia, que a gente esclareceu aqui antes, que tu entrou lá e hoje tu é diretor-geral, então tu teve uma ascensão, chegou ao cargo máximo ali da empresa. Sim. E isso é incrível, né? Porque geralmente, tanto que a minha primeira pergunta era sobre, existe a sucessão, não existe e tudo mais? E demorou, como que foi a tua trajetória até chegar à diretoria geral ali? Legal. Eu comecei, né, como office boy e aí em 3 meses surgiu uma oportunidade em compras. E na época um auxiliar de compras, fazer cotação, aquela coisa toda. E aí eu fui para compras e eu me identifiquei muito em compras, porque você consegue, e é o caso da Rovtex, muitas vezes ganhar na compra. Na venda geralmente você não consegue ganhar, porque você tem um concorrente que ou você tem um atributo muito diferente, ou, né, o cara não vai pagar mais caro para você porque você é legal. Sim. Agora na compra não, você tem o fator decisivo, né? Então você, que é o caso da Rovtex até hoje, você comprar à vista, você comprar em volume, você conseguir fazer uma parceria, você consegue ganhar na compra. E a Rovtex sempre teve essa filosofia, e aí eu me identifiquei com essa filosofia. E aí, dentro de compras, eu consegui ter um crescimento bem legal, passando de auxiliar para analista, de analista para comprador júnior, pleno, sênior, coordenador de compras. Então, eu fui crescendo dentro disso. E aí, quando eu comecei a ter um destaque muito representativo, surgiu uma ideia de a gente ter uma rede de lojas. Isso em 2011. Na época, a Rovtex é uma indústria, então ela não tinha lojas, mas surgiu a ideia, poxa, e se a gente tivesse uma rede de lojas? E aí nós criamos 11 lojas, e isso foi uma faculdade, porque eu precisava, além de comprar, né, tudo, mas eu precisava achar um ponto comercial, contratar a vendedora, abastecer a loja,
ver mix de produto, eu não sabia fazer nada disso, eu sabia só comprar. Então a primeira parte de montar a loja foi fácil, porque eu sabia comprar, então montar uma obra, tudo certo. O restante tudo precisei aprender. Então foi uma grande faculdade. Eu costumo brincar que na época não existia GPS, e aí eu saía na BR, eu morava em Blumenau, saía na BR-470, eu não sabia nem se era para direita ou para esquerda para vir para Joinville, por exemplo. Era para esquerda. Depois, opa, não, peraí, cheguei na 101. Era para esquerda de novo, fui aprendendo. Mas a gente montamos, por exemplo, aqui em Joinville tínhamos 2 lojas, uma no Garden e uma na Rua do Príncipe. Tudo do zero, comprar ponto, montar tudo. Então foi uma grande faculdade e ali me preparou para um negócio dentro de um negócio. Ali foi o primeiro insight desse sentido, onde eu vi a importância do intraempreendedorismo. Porque uma coisa é você, né, o patrão, o diretor, o gerente, o empreendedor, pedir para você fazer algo. A outra é você ser um intraempreendedor, onde você é o dono do negócio dentro do negócio. Sim. Onde ninguém vai te pedir um problema a cada minuto, a cada hora, a cada dia. E aí, isso ali me serviu de um grande aprendizado, onde, a partir dali, eu fui depois para a área comercial da empresa, aí sim pro, digamos, motor 1, que seria, né, a área com representantes, a área com varejo, a área, enfim, com toda essa parte que era o tradicional da empresa. E a partir dali, fazendo um trabalho nesse sentido ali, quando veio a pandemia, fechou tudo e a gente acabou indo pro digital. E aí a gente montou mais uma empresa dentro da empresa, aí focada em e-commerce. E foi aonde eu tive um grande aprendizado novamente, porque a gente já conhecia de loja física, de consumidor final presencial, mas outra coisa é você, né, falar de pacotinho em pacotinho pro Brasil inteiro, atender o cliente do Iapoque ao Chuí, faturar milhões em milhões de pedidos. Então, como faz a logística disso tudo? Então, foi muito aprendizado. E aí que, quando surgiu a oportunidade, há 2 anos atrás, eu fui escolhido para encarar a diretoria geral, o cargo máximo, né, do grupo. Mas depois de já ter feito 2 vezes a empresa dentro da empresa. Então, aí eu fui para a empresa mesmo, né? Legal. Então, foi uma jornada... a Rovitex é uma empresa que dá muita oportunidade. Eu, com 16 anos, era comprador, então não é qualquer empresa que faz isso. Sim. Mas, e não é só comigo, várias pessoas têm muita oportunidade dentro da empresa, mas eu diria que chegar à diretoria geral, com a idade que eu tenho, né, e com a falta de experiência, porque, beleza, eu montei 2 empresas dentro da empresa, mas outra coisa é tu pegar a empresa mesmo, né? Sim. E foi muito aprendizado em conjunto aí com o seu Vitor, que é o empreendedor, fundador. E quando, eu lembro muito bem, em 2013, eu queria fazer mestrado, e aí ele falou, não, beleza, você pode fazer, e mestrado é durante o dia. Então eu tinha pedido a conta para fazer o mestrado, porque não imaginava que eu ia poder ser liberado durante o dia para estudar. E aí ele falou, mas o que você vai aprender comigo, você vai grudar em mim a partir de hoje, o que você vai aprender comigo, você vai passar anos no banco de aula e você não vai aprender. E beleza, tal. Como ele me liberou para estudar, eu falei, ok, seu Vitor. E de fato é verdade. Eu estudei muito no mestrado, me formei mestre, sou mestre em administração, lecionei 7 anos na FURB, mas o que eu aprendo com ele em um dia, você não aprende em 3 meses na faculdade, no mestrado, no doutorado. Porque um empreendedor, né, no nível do seu Vitor, né, que montou um império como o Grupo Rovitex, ele tem muito insight para te dar, ele tem muita sacada, ele tem muito... E aí, a partir dali, meu crescimento foi ainda maior, quando eu tive ele como mentor. Né, a partir daquele momento. Então, obviamente, a gente não sabe tudo, tá longe de saber, mas estar perto de uma mente que pensa como ele, você começa a aprender um pouquinho a pensar diferente. Sim. Né, e isso acelerou muito o meu crescimento. Uma das dificuldades que eu imagino que tu deve ter passado, que eu passei em proporções diferentes, mas é que quando a gente tem uma visão muito tática da operação, a gente ainda é muito... daqui que eu resolvo isso, bota pra cá, isso você faz ali e tal. Mas quando a gente entra nessa estrutura estratégica, que a gente tem que ver as coisas acontecendo, garantir que o plano seja executado, fazer o planejamento estratégico, depois de montar o planejamento estratégico, todo mundo começa a ir cada um para um lado, e tu tem que garantir que voltem para a linha, olha as métricas, os desdobramentos. Acho que para mim esse é um dos maiores desafios. É o mais difícil, mas eu diria que é difícil, inclusive... para quem está no operacional e vai pro tático. É a mesma dificuldade se não for bem preparado também, né? Então, dentro do Grupo Rovitex, como a gente
tem uma história de, até então sempre era o próprio seu Vitor que estava à frente de tudo, e ele construiu do zero, então ele sabe por que cada tijolo foi daquele jeito. No meu caso, eu preciso fazer uma soma entre o tático e o estratégico, porque nem sempre eu sei o tático também. Porque eu não passei por uma fábrica, por exemplo. E hoje a fábrica está sob minha responsabilidade também. Claro, tem um diretor industrial, mas eu preciso saber um pouquinho, né, das etapas produtivas. E aí eu preciso descer pro tático para aprender também. Né? As áreas comerciais, marketing, as áreas que eu passei, compras, tudo bem. Eu consigo ficar só no estratégico que eu consigo monitorar para baixo. Mas tem muita área que eu preciso descer, então, cara, é muito insano, até, na verdade, assim, pela falta de experiência até que eu tenho, né? Se eu tivesse 40 anos de indústria é outra história, você já teria muito mais bagagem. Então, eu diria que eu fico permeando, e aí, entre o tático e o estratégico, mas, claro, pela necessidade também de conseguir entender se aquela estratégia é possível executar, né? Para não ficar também aquele chefe de parede, né? Que fica dentro da sala e acha que tudo é possível, e às vezes, né, principalmente de uma indústria é muito difícil, né? Você fazer a transformação, e no nosso caso, onde a gente compra o algodão e faz fazer a peça acabada lá no final, poxa, do algodão virar fio, do fio virar malha, e a malha virar uma peça, você tem muitos Cs no meio, né? Muitas intempéries, muita coisa que não dá para ficar só no estratégico, achando que tudo vai acontecer igual um relógio, porque não vai. Então, principalmente na parte de indústria, exige muito descer. Mas sem dúvida, é a grande dificuldade, porque é igual um microempreendedor. Ele é, sei lá, a cabeleireira. Quando ela começa a botar a primeira cadeira para trabalhar para ela fica, poxa, mas será que ela vai cortar o cabelo igual eu? Vai fazer algo como eu fazia? Então, você fica naquele negócio, né, de... A ideia é que faça melhor, né? Mas você tem medo no começo? Não, então daqui pra que eu faço. A primeira coisa é isso. E esse é o erro, né? Você tem que conseguir escalar. E aí entra perfil de personalidade, uma das coisas que eu admito muito, assim, alguns erros que eu cometi, referente principalmente à questão de personalidade. Porque eu sei que naturalmente eu sou uma pessoa dominante, pô, não resolveu 2 vezes, meu amigo. Perfeito. Daqui que eu resolvo. É isso aí. E ele se perde daí, porque ele não consegue fazer o que tinha que fazer. Perfeito. E aí eu fico fazendo o que é urgente e não o que é importante. Isso. Isso para mim foi uma baita dificuldade, principalmente em setores de vendas. Porque a venda, nós temos, eu acho que existe uma dificuldade que a gente tem, que o nosso produto não é esta garrafa. O nosso produto é serviço, né? É serviço, é o que a empresa precisa. Então a gente vai desenhar uma estratégia a gente brinca, o que vocês querem? Vocês têm um problema? Temos o problema, joga na mesa. É isso aí. A gente vai resolver. Só que como a gente vai resolver, se eu soubesse, a gente não cobraria o que a gente cobra, a gente cobraria muito mais. Sem dúvida. Né? Se a solução estivesse pronta, né? Exatamente. Então vender isso também era muito complexo. Então são várias as dificuldades que a gente passou, aonde a gente tomou a decisão a gente entendeu que serviço não era escalável. A gente falou, não, legal, nós vamos ficar boutique com a estrutura que a gente tem, que é uma estrutura boa, mas vai ser isso aqui. A gente tem uma capacidade máxima para 102 pessoas e deu. Mais que isso a gente não vai. Vamos escalar o quê? Educação e tecnologia. Legal. Né, que é o que a gente conversou antes ali. Legal. Então, eu acho que essas vias de tomada de decisão para mim é o que eu estou evoluindo agora. E acredito muito no que tu falou, que só o tempo revela algumas coisas, né? Quantos anos? Eu tenho 35 anos. 35? É bem novo, realmente, para 3.500 funcionários. Né, então, e essa questão que tu comentou ali, eu fiquei curioso da verticalização. Ela não torna... É mais difícil a gestão? Ela torna, e principalmente a responsabilidade, porque você tem um custo fixo muito alto, né? Sim. Mas enquanto quem terceiriza tudo, você é variável. Você não vendeu, você não produz. No meu caso, eu tenho um ponto de equilíbrio muito alto. Então eu preciso produzir, com venda ou sem venda. Eu preciso produzir. Hoje a gente produz 115 mil peças dia de roupa. 24 toneladas de malha por dia. 3 mil toneladas de fio por mês. Então, assim, é tudo muito escalado, tudo muito grande. Então, e eu não consigo diminuir de tamanho, porque eu tenho toda a estrutura para isso. Então, se a venda não acontece, como já aconteceu vários momentos, né, principalmente pós-pandemia, onde primeiro retraiu, depois acelerou e tal, eu acabo tendo um peso muito grande. Só que eu também tenho uma facilidade, uma vantagem de eu não depender de ninguém. Então, eu terceirizo só os gargalos. Senão eu sou autossuficiente em tudo. O que é a parte boa disso? Por exemplo, na pandemia, enquanto ninguém tinha fio,
A gente tinha, porque a gente compra o algodão e faz o fio, nós temos as fiações. Sim. Enquanto ninguém tinha malha, a gente tinha, porque a gente produz a nossa própria malha. Então, tem as facilidades disso. E é um DNA do fundador. Ele não gosta de depender de ninguém, então ele gosta de ser totalmente verticalizado. Claro que a gente tem uma dificuldade grande de ser competitivo. Então, a gente faz benchmark o tempo todo, em cada processo produtivo, para entender, poxa, uma empresa que vive só disso, ela cobra quanto para fazer isso? Ela cobra X, eu não posso ser mais caro que esse X. Porque essa empresa tem lucro ainda, além do custo. A nossa não, a nossa só o custo, o nosso lucro está lá no produto final. Então, eu não posso ser mais caro que aquele cara que produz, tem lucro e cobra X. Então, ao tempo todo a gente vai fazendo uma reengenharia para entender, e você se perde muitas vezes. Esses dias mesmo, a gente estava discutindo, tem um processo de botar strass numa peça, strass aquelas pedrinhas coloridas e tal. Poxa, o nosso estava custando R$4. Aí fomos fazer uma cotação de mercado, estava 40 centavos. Então, opa, não, tem uma coisa muito errada aqui. A gente foi descobrir, a gente estava fazendo um processo totalmente errado. Então, não vale a pena? Vale a pena terceirizar? Não, então peraí, como é que faz o processo correto? Reinventamos. O nosso deu 30 agora. Então, beleza. Então, isso. Mas é uma coisa que o tempo todo você tem que ficar instigando o time, ficar se instigando, senão você fica caro. Enquanto se você é terceiro, não, você vai fazer cotação e você vai ver quanto é que está o mercado e você vai seguir. Então, a verticalização tem prós e contras. No nosso caso, nós temos várias empresas no grupo. Então, além de eu aproveitar para a empresa mãe, que é a Rovitex, né, que faz produto acabado, confecção, peça, roupa, a gente vende o fio. Nós temos a Incofios e a Incofibras, que vende o fio. Nós temos a Rovitex Malhas, que vende a malha. Então, além de consumir, a gente vende. Qual que é a parte boa? A gente também sente o mercado, né? Então, opa, se o mercado para de comprar o nosso fio, tem alguma coisa errada no nosso fio, tá caro. Se o mercado para de comprar a nossa malha, opa, peraí. Então a gente consegue se autorregular também, isso é muito legal. Só que, claro, tem a dificuldade também, né? Se der algum problema no mercado, a gente sofre em toda a cadeia, porque a cadeia é toda têxtil. Sim. Né? A gente vende fio pro nosso concorrente, vende malha pro nosso concorrente. Então, se o mercado na ponta travar, o nosso concorrente também não vai comprar fio, não vai comprar malha. Então, por estar todos os ovos na mesma cesta, tem essa dificuldade. Aí surgiu a construtora. Então, a gente tem uma construtora, em Balneário Camboriú, RV Empreendimentos. Aí não tá todos os ovos na mesma cesta. Então hoje é uma consultora já fortíssima em Balneário, tem 16, 17 anos, e acaba que ajudou um pouquinho a dar essa diversificada. Então hoje eu diria que ser verticalizado trouxe essa visão de, poxa, a gente ter vários negócios. Não deixar todos os ovos na mesma cesta. E acaba que vários momentos, alguns dos segmentos estão com problema mesmo. Sim. Por exemplo, nesse momento agora, hoje que nós estamos em outubro, a confecção não está uma glória de venda. Não fez frio, não fez inverno, o lojista que compra, ele não está comprando porque ele está estocado, então está travado. Agora a nossa fiação está bombando. Por que ela está bombando? Porque talvez tem muita gente comprando para fazer private label, tem muita gente comprando para fazer exportação, aí vem as outras vertentes que não é o que o core da Rovitex. Então é muito legal ter essa verticalização. A verticalização ajuda vocês a se tornar mais competitivo com produtos da China, por exemplo. Mas a gente também importa muito. Nós temos um escritório na China e em Bangladesh. O viés de importação é muito forte dentro do grupo. Hoje, para você ter ideia, nós importamos fio, nós importamos tecido, nós importamos aviamento, etiqueta. Eu estive na China faz 2 semanas, lá numa feira, e claro, o ideal era fazer tudo no Brasil, mas você daí não tem competitividade. Então tem muita coisa que você precisa trazer de fora para ser competitivo aqui. Então a gente tem um viés muito forte de importação, e nós temos também uma fábrica no Paraguai, bem grande, com 600 funcionários, onde a gente traz produto acabado, daí confecção. Então a gente importa o tecido, lá a gente corta, importa da China para o Paraguai, lá a gente corta, costura e traz para o Brasil. Então a gente costuma brincar que independente de onde produz, mas o importante é ser competitivo para ter a melhor solução para o nosso cliente. E as unidades de negócio, elas são extremamente bem separadas. São. A gente tem um corporativo separado. A gente tem um corporativo, então contabilidade é a mesma para todas as empresas. Gente de gestão, compras, TI, jurídico, mas a parte operacional e a parte principalmente comercial, cada empresa tem a sua BU, digamos assim, né? Tem um CEO à frente de cada empresa? Tem um diretor-geral à frente de cada empresa. Legal. Todos eles, assim como eu, da casa, então cresceram dentro da empresa.
só que dentro de cada negócio, né? Então, a construtora tem um diretor-geral, a fiação tem um diretor-geral e a Rovitex, que sou eu, tem um diretor-geral. E aí, Paraguai, China, Bangladesh se reporta a mim, Mato Grosso, que é a fiação, se reporta a Inconfios, ao diretor da Inconfios. Então, a gente faz uma divisão, só que o corporativo fica todo em Luiz Alves, na Rovitex. Legal. Aí fica comigo. Legal, muito bom. Dificuldade de gerir as estratégias, porque são... Acredito que, por mais que sejam mercados que se cruzem, ciclos de compra, por exemplo, o fio, o algodão, a gente está falando em venda de tonelada. Então, tu briga por centavos ali. E diferente das suas lojas físicas. Sim. Então, é uma diversificação de estratégia muito grande. É muito grande. Próprio dentro da Rovitex, onde a gente vende confecção e vende malha, também já é muito diferente, porque a malha atende indústrias, né? Facções, indústrias. A confecção atende lojas. Então, ao mesmo tempo, a gente tem o digital que atende o consumidor final. Sim. Então, é muito variado, mas eu confesso para ti que como a gente tem gestores de negócio em cada negócio, a gente foi aprendendo a lidar com cada um desses. O mais difícil é no conselho da empresa, você conseguir em pouco tempo mostrar, né, a particularidade de cada negócio, e às vezes porque um negócio está bem e um não está tão bem. Sim. Né? Porque, vamos lá, não faz muito sentido. Se a fiação está vendendo bem fio, por que a confecção não está? Então, é difícil. Então, a gente quebra muito a cabeça para conseguir traduzir isso lá, para mostrar, não, peraí, eles aqui estão vendendo para clientes que estão exportando, que estão, etc, etc, etc. Então, eu diria que fica pouco tempo para muita demanda para discutir, né? Perfeito. Mas traz também a vantagem de você entender, poxa, não, peraí, o oceano não está tão vermelho assim. Se alguém lá está vendendo, o que esse negócio aqui tem que se repensar para aproveitar aquela onda lá também, né? E assim, é mais positivo do que negativo. Sim, pode ter certeza. E a questão eu fui na loja de vocês ali no Porto Belo. No Outlet. Então a gente passou por ali. E qual foi a dificuldade que vocês tiveram? Porque eu já tive loja de roupa e eu sei que a gente atende e-commerce. E eu sei que é um bicho desse totalmente diferente, né? Por mais que é totalmente diferente. Vocês têm gestores para cada unidade subdividida? Um cuida só das lojas, Sim. Um cuida só das... Essa foi a minha primeira função comercial lá atrás, né? Então eu montei a rede de lojas com 11 lojas, na época se chamava Rove Store. A ideia era ser um spin-off, fazer um negócio separado. E acabou que não era algo tão atrativo de rentabilidade assim, pro tamanho do esforço. E aí nós decidimos descontinuar. Na época eu fui para a área comercial geral da empresa, e a gente fechou das 11, a gente fechou 10 lojas, inclusive as duas de Joinville. E aí, quando o Sr. Vitor foi fechar a última loja em Blumenau, que tinha sido a primeira a ser aberta e seria a última a ser fechada, a gerente convenceu ele, não, loja é um bom negócio, só que tem que gerir com cuidado. Tem que gerir com cabeça de lojista, não com cabeça de indústria. E a gente tinha cabeça de indústria. Legal. Então, por exemplo, a gente era janeiro, a indústria tá bombando de vender inverno. Pro cara que vai vender na loja lá em maio, junho. A gente já queria ter inverno na loja em janeiro. Então, cara, umas coisas assim que... Calendário de indústria. Por quê? Porque a expedição não poderia ficar com a peça até maio, lá esperando quando a loja queria. Então a gente não tinha uma cabeça de varejo. Quando a gente tinha fechado as 10 lojas e tinha ficado só com uma, a gente se tocou disso. Aí a gente reabriu, hoje tem 11 lojas de novo, em outro perfil, como outlet. Então, para vender saldos da indústria. Então, não vai ficar lá na indústria guardando. Vai chegar na época de vender, lá em maio, o que está sobrando de inverno? Tá isso aqui. E aí sim vai para a loja. Vocês criaram a própria forma. A forma de escoar o saldo com uma rentabilidade muito melhor do que vender para um lote, um quilo, para um magazine aí que um matador. E produto bom, com qualidade, com grade, tudo certo, que é o outlet que você conheceu lá. Então, era o mindset, né? Qual é a forma de trabalhar aquele negócio? Então, trabalhando dessa forma, hoje tem rentabilidade, hoje vende bem. Então, diferente de como estava lá quando era Rove Store. Hoje é Rovitex, Outlet e funciona. Então, eu diria que vai muito de plano de negócio. E aí, para isso, tem que ter uma pessoa, tem que ter uma equipe, tem que ter uma cabeça pensando isso. Não dá para encarar loja com cabeça de indústria. Não dá para encarar e-commerce com cabeça de indústria. Agora, também não dá para encarar a indústria com cabeça de varejo. Então, a gente tem hoje uma estrutura que também foi um canal que eu cuidei depois, que foram os novos negócios, onde tem um gestor
que cuida de e-commerce e lojas, e abaixo dele supervisões focadas em e-commerce, focada em loja física. Porque cada negócio é um negócio. O próprio e-commerce é diferente da loja física. Né? A forma de trabalho, a forma de ação, a forma dos 4 P's, do preço, praça, promoção. Sim. Então, tudo isso muda também. Só que, ao mesmo tempo, converge no digital. Sim. Então, é diferente e não é. Lá atrás, a gente pensou, não. Então, a pessoa da loja, ela toca o digital. Ah, ok. Não, é diferente. A loja, ela tem o atendimento humano, o digital, o cara se serve sozinho. Então, a gente foi entendendo cada game e jogando cada jogo diferente. Então, hoje nós temos responsáveis por cada unidade de negócio. Ah, vou tirar uma verba aqui das unidades físicas e vou colocar no digital para ver se funciona. Isso é o que mais acontece. É o que mais acontece. Então, a gente sempre fala assim, ó, como que tu vai encarar? Tu vai encarar como centro de custo separado, tu vai olhar como uma empresa, tu vai dar o carinho que uma empresa precisa, tu vai ter gente tocando. Hoje, cada negócio nosso tem o seu DRE. Então, ao final do mês, o que vale é a última linha tá positiva. Cada negócio seu. Ah, Edmar, mas poxa, vamos lá, por exemplo, a gente tem uma particularidade de tentar comprar até o imóvel que está a loja, por exemplo. Então a gente tem imóveis, lojas e imóveis nossos. Vocês levam a sério verticalizar. Mas a gente paga aluguel para nós mesmos. Legal. Porque, cara, tem que... se não fosse a nossa loja, alguém estaria pagando aluguel. Então, conta um aluguel lá no DRE. Então, a gente faz um DRE por loja, por unidade de negócio. Então, todos os nossos negócios, a venda de malha, a venda de tecido, a venda por canal digital, então a venda no nosso site, a venda em marketplace, a venda na Privalha, a venda na Postals, a venda B2B, também no e-commerce, a venda via representante, todos têm seu próprio DRE, que no final dão o DRE da empresa, mas cada um tem o seu, para entender o seguinte, pô, o DRE da empresa tá dando ruim, peraí, qual que é o detrator aqui dentro? Não são todos, pode ter certeza. Sim. Qual que é o promotor? Então, poxa, como corrige o detrator? Como intensifica ainda mais o promotor? Então, a gente faz isso DRE por DRE, unidade de negócio por unidade de negócio. Qual que é a visão de vocês entre detrator e promotor dentro do DRE? Cara, assim, ó, uma via de regra, a gente faz um benchmark de mercado, onde uma indústria têxtil, por exemplo, ela tem que ter pelo menos de 10 a 15 de lucro líquido no final da linha. Então, a gente leva isso em consideração para saber se é um detrator ou promotor do total. Só que dentro de cada um deles, a gente faz um benchmark também com concorrentes. Então, por exemplo, uma fiação tem uma lucratividade muito mais baixa do que uma confecção. E aí, dentro disso, a gente faz esse ajuste para entender, poxa, qual é a margem mínima, a margem esperada e a margem, digamos assim, suprassumo de cada negócio. Para entender, poxa, aonde que a gente está deixando dinheiro na mesa e aonde não, peraí, aqui é isso aí mesmo e ajuda a pagar a conta fixa de tudo. E é como se tu analisasse, fosse analisando as linhas individualmente, tu encontrou um problema específico nessa, aí tu começa a subir ela. Isso. Aí tem é uma pizza, né? E aí, para dar o resultado da pizza, cada um tem a sua participação de faturamento e de lucro. Sim, perfeito. Se o faturamento tá indo bem, mas o lucro não, no final algum vai ter que compensar no lucro. E o contrário também é verdadeiro. Se tá indo muito bem de lucro, mas o faturamento tá baixo, como é que acelera isso aí para não deixar tanto dinheiro na mesa? É quase que aquela conta do ROI ali, ou do ROAS, como alguns chamam, né, no investimento em mídia no e-commerce. A gente faz essa lógica para cada negócio. Claro que os negócios físicos são mais difíceis disso, né? Mas todos eles, a gente conseguiu chegar numa metodologia onde no final a gente consegue perceber, opa, peraí, a gente precisa focar aqui. É que no fim tu consegue abrir e fechar a caixa. Sim. Então, ponto final. Sim. Então, mesmo que eu acredito que eu entendo que tu fala que o físico ele é mais difícil, mas ele é difícil rastrear algumas coisas, mas a linha final é a linha final. E ele é mais lento, né? Por exemplo, assim, poxa, uma loja que você bota e ela tá no vermelho. Ela vai puxar para baixo o DRE das lojas. Então, é mais difícil tu fazer o break-even disso. No e-commerce é muito mais fácil. Você investe menos, investe mais, você tem ali tomadas de decisão mais rápidas. Na loja física é mais difícil. Sim. Errou no ponto, é mais difícil. Sim. E qual o tempo? Isso é uma dificuldade que eu tenho. O que é um tempo ideal, né? Porque a gente investiu na nossa plataforma de educação, foi mais ou menos 400, 500 mil reais. E no desenvolvimento dela, e a gente vai abrir agora as vendas e tudo mais em novembro. E a gente sempre fica se perguntando, a gente já fez outros investimentos em tecnologia que não deram certo. E a gente matou o produto em 6 meses. A gente rodou, testou, não deu boa,
cortar um produto e... Essa foi a coisa que eu aprendi, assim, na prática, que dá certo, mas que dói. Mas que dá certo você matar. Se você foi para aquele caminho e, cara, não tá dando certo, não fica insistindo, achando que um dia vai dar. Não. Mata porque tu vai fechar uma torneira que tá sangrando. Mas via de regra, assim, cada negócio é muito particular. Mas o payback, assim, por exemplo, o nosso e-commerce, nós lançamos ele dia 15 de março, dia 17 de março deu a pandemia. Então, cara, no segundo mês ele já estava pago, mesmo sendo VTEX. Sim. Então, varia muito, né? Sim. Por outro lado, quando você fala de indústria, por exemplo, poxa, tem máquinas que a gente compra que leva 3 anos, 4 anos, 5 anos de payback. Então, ele é muito particular de cada negócio. Falando principalmente de tecnologia, a gente, como é muito verticalizado, a gente também tem a nossa própria equipe de programadores. Então, a gente acaba não calculando tanto assim um payback na hora de falar de sistema. Porque como tá ali dentro, tá dentro de casa, acaba não sentindo um desembolso tão grande. O desembolso já acontece porque a equipe está sendo paga todo mês. Então, a gente acaba não calculando tanto isso. Por outro lado, a gente teve muito insight legal. Assim, nós fomos a primeira indústria têxtil a lançar um B2B. Ninguém tinha B2B para vender confecção para lojista sem interação humana. Ninguém tinha. Nós lançamos em 2015. Como que é o nome? Logista.rovtex.com.br, onde, assim como um representante, um cliente vai lá, ele entra e compra à vontade. Hoje todo mundo tem. Hoje existe ali a IBTEC, o Geovendas ali em Jaraguá, que vende essa solução. Inclusive a gente está usando a deles hoje. Geovendas? São clientes nossos. Então, mas na época não existia, nem eles. Eles até se inspiraram no nosso na época. Legal. E aperfeiçoaram, fizeram uma solução ainda melhor e hoje vendem para todo mundo, inclusive para nós. Mas na época a gente teve essa ideia por quê? Pensamos, poxa, não que o representante fosse morrer um dia, mas, cara, vai chegar um momento que aquele jovem ele não vai ter tempo de ficar atendendo um representante, olhando o mostruário, né, ficar uma manhã lá para comprar R$2.000. Então a gente pensou, poxa, vamos fazer um e-commerce para lojista. Sim. E deu certo. Sim. Né? Hoje vende milhões. Então, assim, são coisas que você não tem nem como calcular um payback, você nem imaginava que ia acontecer daquele jeito. Então, varia muito. E hoje toda a indústria têxtil tem, hoje todo mundo faz, mas na época a gente fez assim, cara, vamos ver o que vai dar isso. E deu muito certo. E a gente tá falando na época de um problema logístico grande, né? O Brasil é muito difícil, né? Exatamente. Então a gente pega, vamos pegar Santa Catarina, divide, se eu não me engano, 5, 6 mesorregiões ali, né? Mais ou menos. 6. E vamos botar um representante, essa é a conta, né? Vamos botar um representante e cobrir 3. Cobrir 2. Mas ele não consegue, né? Não dá, não tem como. Tu pega hoje, por exemplo, Mato Grosso, a gente tava discutindo isso hoje ainda. Nós dividimos o Mato Grosso pouco, a gente divide em 2. Tem um representante de Cuiabá para um lado e de Cuiabá para o outro. O cara anda 800 quilômetros. Tu imagina, ele tá em rota. Um cliente lá do começo da rota quer uma reposição, ele não vai voltar. Aí entra um B2B. Aí entra um call center. Hoje nós temos 150 pessoas vendendo por telefone. Eu ia falar isso agora, se vocês já testaram as expansões em regiões específicas com times de inside sales. Não, a gente também fomos o primeiro da indústria têxtil a vender por telefone. Hoje todo mundo vende, nós somos o primeiro. E na época a gente se inspirou em outros segmentos, não tinha no têxtil, e a gente começou com uma pessoa, deu certo, botou para 3, deu certo. Hoje a gente tem 150 vendendo por telefone, confecção. Muito bom. E dá muito certo, porque o representante, ele acaba tendo uma dificuldade de reposição, porque ele tem um tempo limitado. Ele atende um cliente por vez. Ele não tem escala. O call center tem escala, o B2B tem escala. Porque ele manda um catálogo, o cara escolhe o catálogo, o cara devolve o pedido, então, e o B2B é automático sozinho, então você consegue ter escala, principalmente para atender aquele pequeno varejo. Mas supomos que ele pegou uma região de Santa Catarina, o call center está atendendo, não dá conflito? Dá, sem dúvida. Essa foi a maior dificuldade. No começo, o que acontece? Você tem meta também para inside sales. Sim, perfeito. E aí aquela menina, ela só pode ligar para inativo ou para clientes que o representante fala, olha, atende para mim aqui porque eu estou em rota. Ela não fazia isso. Ela ligava para o ativo. Ela dizia que o cara ligou. Então a gente foi aprendendo. Sim. Hoje, nós temos um parceiro muito forte, que é a EOX de Curitiba, que nós juntos nos desenvolvemos. Eles foram parceiros e dizer, olha, Rovtex, qual que é a dor? E a gente foi dando a dor, eles foram desenvolvendo, e hoje eles venderam essa ferramenta para todo mundo. Então todos os nossos concorrentes têm eles também. Mas qual que foi a parte legal? Hoje toda a ligação é gravada, hoje ninguém liga para ninguém, o discador liga sozinho,
de acordo com um algoritmo ali que programa essas ligações. Sim. Não corre o risco de ligar para cliente ativo. Você dá o fluxo de trabalho. Cara, todo. Sim. Então, a produtividade é gigante e o controle também é gigante. Então, a gente tem monitorias para ouvir o que a menina fala. Vocês criaram, porque eu acho incrível isso, que vocês criaram isso há um tempo atrás, onde não existia ainda o... Começamos em 2013 com venda por telefone. Legal. Já fazem 11 anos. Estourou ali, foi em 2013, 15, começou a 18, começou a vir mais um Insight Sales. Não, foi ali 18, 17, por ali. Eu lembro de em 17 palestrar num evento aqui em Joinville, onde começou-se a falar mais forte de call center, e aí era um evento de call center, e aí eu palestrei sobre a venda B2B no call center, usando um site. E aí eu lembro que, poxa, veio a de chuveiros aqui de Joinville, não fui o nome da empresa, depois eu vou lembrar, mas os caras se... Coley. Coley. Não, é outro nome. É fortíssima. Mas enfim, eu vou lembrar depois. Coley. Não, outro nome. Que eles são, inclusive, parceiros. Mas eu vou lembrar. E aí, pô, uma empresa gigantesca, os caras assim, cara, como é que funciona isso? Eu pensei, cara, olha só, acho que ninguém tem. Aí veio outro, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Então, pensei, cara, olha só, tem um filão de negócio aqui. E aí, algumas empresas começaram a ir para esse lado, né, da venda telefone, da venda e-commerce, B2B. Por quê? Porque cada vez mais o tempo do representante é escasso. Cada vez mais o custo rua tá caro. Né? A alimentação, hospedagem, gasolina. Então, enfim, aí o conflito de canal necessitou ser administrado. O próprio representante quer também que seja administrado, porque ele também precisa daquele canal. Primeiro ele via como concorrente. Com o tempo ele foi ver, não, peraí, dá pra eu ganhar dinheiro com isso aqui junto, desde que bem administrado. Por quê? Qual que é o... É chato falar de funil, porque, né... Tudo é funil. Mas assim, qual que é a lógica do negócio? O nosso B2B, ele capta o cliente na internet. Ele vem lá, pega o varejinho. Ele vai vender R$1.000, por exemplo. Quando ele vendeu, ele cai pro call center depois para fazer o acompanhamento desse cara. O call center vende R$3.000, porque ele vai ter alguém interagindo, insistindo, olha, a senhora já viu o vestido? A senhora já viu a linha Endless? Enfim, coisa que no e-commerce não tem, ninguém argumentando. Depois isso vai pro representante. O representante vende 10.000, 8.000, porque ele vai mostrar o mostruário. Então é uma etapa por etapa, é uma jornada que ela é de sucesso. Então todo mundo ganha com isso aí, se o cliente tiver potencial. Então o representante ele também ganha. Então ele começou a parar de ver como concorrente e começou a ver como um parceiro. O conflito existe até hoje porque você tem meta em todos os canais. E aí aquela menina do call center, às vezes ela vai falar bobagem. Ela vai falar que ela tem o melhor preço, mesmo que não é a diretriz. E aí você tem que administrar. Mas via de regra você criou um ciclo virtuoso, positivo. Porque vai entrando aqui no topo do funil e vai potencializando conforme esse lojista conhece a nossa marca e vai sendo atendido pelos canais. Então, deu muito certo. Hoje todo mundo tem isso, não é coisas que só a Rovtex tem, todas as indústrias têm. Só que ele potencializou porque ele filtrou para o representante. Aquele cliente de R$1.000, o representante não quer atender. Mas se ele é um cliente de 10.000, opa, ele fica interessante. E aí ele começa a ter essa, digamos assim, essa peneira muito mais assegurada, porque ele vai saber, bom, peraí, esse cara aqui tem interesse na nossa marca, não vou perder a viagem e por aí vai. Mas vocês precisaram mostrar para ele, ó, não vai existir o de 10.000, de 20.000, de 30.000, continua aqui. Vocês focaram na cauda longa ali, né? E a gente não carteiriza pro call center e pro B2B. O cliente é do representante. Ele escolhe atender. Ele fala assim, não, esse cara aqui eu não vou atender, vocês podem atender só por lá. Agora, não, esse cara aqui eu vou atender. Então ele vai lá e atende. Coisa que tem segmentos, por exemplo, na cama, mesa e banho, os caras carteirizam. E aí, cada um tem sua particularidade, mas, ou seja, o cliente do call center é do call center, o representante não pode atender. Então, o nosso caso não é esse. O nosso caso, o cliente é do representante e a gente auxilia ele atendendo via call center, atendendo via B2B, ou se ele quiser, deixa exclusivo para ele e bloqueia para ele. Então a gente acaba trabalhando muito mais em parceria. Só que, claro, foi uma construção. Não vou te dizer que foi do dia pra noite. Lá em 2013, 14, 15, era conflito o tempo todo, era guerra, era briga, era representante ameaçando ir embora. Até hoje, e eu participo frequentemente das convenções de vendas, tem cara ainda que fala, olha, eu ouvi dizer que aqui na Rovtex tem conflito de canal, eu não quero ficar aqui. Um cara representante novo. E a gente vai lá e mostra pra ele, não, peraí, não é o objetivo, não é ter conflito, é somar. É a gente ganhar juntos. Legal. E a gente está falando de uma estrutura administrativa que vocês tiveram que criar, maior, para conseguir efetivamente dar esse apoio para o representante e tudo mais.
E essa estrutura administrativa também tem custos variáveis, que é as comissões ali, né? Sim. Não deu confusão também nessa questão do comissionamento? Que tirava da margem de vocês? Na verdade, o que a gente precisou fazer, né? Primeiro aprender como é que insere um novo canal naquele negócio que já era, né, estabilizado. Então, por exemplo, a venda começou em 86 com representante. E foi até 2013 só com representante. Perfeito. Né? Em 2013 que entrou o call center. Então, como é que bota esse novo player no negócio? Primeiro, a gente não pagava a comissão pro representante. O call center vendeu, o representante não ganha nada. Aí ele via como concorrente. Então, a gente precisou ir criando políticas. Tá, peraí. Então, quando ele não tem nada a ver com a história, quanto é que ele ganha? Ah, ele ganha X. Quando ele participa da venda, ele indicou o cliente, ele pediu pro call center, como é que funciona? Ah, ele ganha Y. Então, a gente foi criando dentro do orçamento. E aí hoje é natural, hoje está dentro do custo, está tudo certo, mas a gente foi aprendendo, poxa, como é que faz para pagar? Porque se eu pagar só a menina que está vendendo, o representante não vai incentivar. Mas se eu não pagar a menina e pagar só o representante, ela também não vai ter interesse em vender. Né? E vendas, a cenourinha ela é muito importante. Sim. Né? Ela faz parte do jogo. Sim. Então como é que administra isso e qual é a fatia de cada um? A gente só ia aprendendo. Quando a gente começou a diversificar canal e produto, a gente entrou na guerra das comissões. A gente teve uma dificuldade muito grande, porque, como tu falou, quando o representante entra e quando o call center ajuda ou quando não ajuda, e aí ficou naquela, tá, mas espera aí, eu toquei o cliente aqui, não tinha nenhuma regra ali que dizia que ali não valia tocar. Então, nossa, aí a gente começou, e assim, ó, tem um conhecido meu que ele tem uma empresa ali que tem mais ou menos 300 vendedores também. Né? E ele fala o seguinte, ele fala, cara, a maior dificuldade de tudo isso é que a todo momento eles estão querendo te vender alguma coisa. Sim. Né? Porque a comissão deveria ser assim, porque a comissão deveria ser assado, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Então, para nós foi um baita dilema, assim, imagino para vocês com... Foi, mas eu te diria que a gente sempre tentou mostrar o ganho que o cara vai ter, mesmo às vezes com a comissão menor, mas ele vai ganhar na escala. Então, por exemplo, o representante, ele atende um cliente de manhã e um de tarde. Sim. Cara, com o call center ajudando em B2B, ele pode atender 10 um dia, 8, 7, Perfeito. 6. Sim. Então, ele ganha no volume, né? Ele ganha na penetração no mercado. Ele ganha na peneiração, porque quando ele atendia um de manhã e um de tarde, às vezes ele atendia um cara e o cara comprou pouco. Com atendendo 6, 7 dele por dia, opa, peraí, tem um cara aqui de potencial que ele nem estava visitando, então vou trocar, então vou pegar aquele de potencial e vou passar o pequenininho pro call center. Então ele começou a ter ganhos que faz sentido ele reclamar menos e contribuir mais. Mas claro, todo ser humano é inconformado por natureza, todo mundo quer ganhar mais sempre, todo mundo, né? Aquele negócio, quanto é que é um bom salário para você? Depende. Quanto você ganha hoje, você sempre vai querer mais. Isso funciona com o representante, funciona com o atendente de call center, com qualquer profissão. Então é um desafio, mas eu diria para ti que não foi tão difícil assim porque a gente conseguiu mostrar o total, né? O quanto ele estava ganhando a mais no absoluto, não só no percentual. Eu não tinha conseguido chegar no tamanho... Tu quer que... Não, tranquilo. A gente não tinha chegado, eu não tinha chegado no tamanho da verticalização que era a empresa. Fiquei impressionado agora. E eu vi que essa característica, agora olhando pelo que eu estudei da empresa, essa característica foi pro e-commerce também. Foi. Porque eu encontrei até o Whey lá dentro. Hoje, assim, o e-commerce nosso, ele virou uma BU também. Nós entendemos que, primeiro a gente começou com roupa, óbvio, que é o que a gente produzia. E aí a gente pensou, poxa, peraí, se a gente tem um canal de venda, o cliente, ele é bem atendido dentro da Rovitex, ele volta, compra de novo, por que não? Ele não pode vender outros produtos. Então, hoje é muito forte a venda de cama, mesa e banho, por exemplo, que a gente não produz, a gente compra e revende. Outros produtos, como calçados, agora a gente já testou perfumaria, já testou produtos de bazar para casa, agora a gente está testando suplementos. Então, a ideia é não ficar preso, isso é para a Rovitex inteira, isso funciona para a Rovitex, por mais que tem Tex no nome, que é têxtil, o tempo todo o seu Vitor, que é o nosso presidente, né, o nosso empreendedor aí, ele nos cutuca, poxa, o que é o mercado do momento? Porque talvez a roupa não seja para sempre, e é verdade, né? Vem a Shein, e aí muita empresa ficou chorando, a gente não ficou chorando, a gente foi para outros segmentos, continuamos sendo uma empresa de roupa, mas a gente vende cama, mesa e banho, a gente vende calçado, a gente vende tudo que a gente consegue ganhar na compra, seja para comprar e revender, ou seja de comprar insumos, de produzir e revender. Então a nossa cabeça ela não está presa no têxtil,
Ela está presa no relacionamento com o cliente. O que o cliente quer? O cliente ele quer um relógio? Poxa, a gente tem condição de comprar um bom relógio ou produzir um bom relógio? A gente tenta fazer. Legal. Então, o Tex, ao longo do tempo, ele ficou por ser o nome fundador, mas hoje não é uma empresa só têxtil. Legal. Então, por exemplo, vou dizer, hoje a gente não compra, na produção, a gente não compra 1 quilo de elástico. Existe lá, por exemplo, elástico Zanotti, que é muito forte aqui, né? A gente produz o nosso próprio elástico. Então, a gente tem muito disso, assim, de tentar ao máximo entender, poxa, como a gente pode maximizar aí dentro da estrutura que a gente tem o ganho ou o atendimento ao cliente. E aí a gente acaba fazendo. Eu fiquei até, quando eu vi o suplemento e alguns outros produtos, então vocês têm uma determinação de ICP bem grande dentro, não é um ICP específico, existe uma diversificação bem grande consumindo dentro do e-commerce, então. Inclusive, a nossa intenção é virar um grande marketplace, onde a gente vai vender inclusive da concorrência. A gente já vende alguns produtos de marcas, a gente vende lá dentro Ogoshi, Comar, enfim, outras indústrias têxteis, mas Sawari e por aí vai. Mas a ideia é a gente, com o tempo, conseguir entender qual é o core de compra e venda e qual é o core de parceiros. E se conectar mesmo, assim, aquele negócio colaborativo que a internet possibilita. Poxa, por que eu não posso plugar a Lunelli para vender dentro do meu site e eu estar dentro da Lunelli? E o que o cliente escolher, ele leva. Então a gente ganha juntos nas duas partes. Então, a gente pensa muito disso. De onde que surgiu essa ideia? Até inclusive eu estava vindo para cá e vi um caminhão deles e me lembrei disso. Em 2016, eu fui para um evento de e-commerce, eu sempre participo do E-Commerce Brasil, todas as edições desde a primeira. Eu fui para o evento da E-Commerce Brasil e eu vi o cara da Votoran falando sobre o Juntos Somos Mais Fortes, que é Votoran, Tigre, Gerdau, é a maior do cimento, com a maior do ferro, com a maior do encanamento. E eles fizeram um e-commerce, na época, para atender o pequeno material de construção. E aí, porque o pequeno material de construção, ele não tinha capacidade de comprar 10 mil reais da Gerdau, 10 mil da Tigre, 10 mil... Então ele não conseguia comprar para revender, né, dessas grandes marcas. Mas ele conseguia comprar 10 mil da soma de tudo. E eles criaram uma forma B2B de vender tudo. Um centro de distribuição. Para um cara só. Então, sem vendedor, sem nada. Então, na época eu vi esse case e pensei, cara, pô, isso é legal. Por que a gente não pode fazer isso na indústria têxtil? E a gente começou a fomentar isso. E aí, a gente não fez diretamente B2B, né? Porque nenhuma empresa comprou ideia. Até o Dailer está com uma ideia parecida disso agora. Ele investiu já uma bala grande. Nextio. Isso. Ele investiu já uma bala bem grande nisso. Mas a ideia dele era o que a gente pensou lá em 2015. Só que focado em B2B, o dele é B2B. E a gente acabou não fazendo, mas a gente fez B2C. Então, ou seja, vender para o consumidor final, por que ele tem que comprar no site da Lupo, no site da Rovitex, se ele pode comprar tudo no site da Rovitex, por exemplo? Edmar, o Marketplace já existe, é verdade. Então a gente também vai ser Marketplace, mas ao mesmo tempo também com compra e venda de produtos. Ao longo do tempo, o Mercado Livre ele virou um grande, né, dono desse mercado, mas ele tem muito espaço ainda para novos players e a gente acredita nisso. Seja para consumidor final diretamente, ou seja por meio de parceiros aí, até lojistas, enfim. Então, a gente vem trabalhando nisso. E a gente tem uma dificuldade bem grande em marketplace confiável para roupa, né? Sim. Hoje, a Dafiti é o maior player, a Privalha, e para meio que por aí, né? Mas sabe que eu comprei algumas coisas na Dafiti e... que o problema é a curadoria, né? Exatamente. Eu ia chegar. Eu não tenho certeza da procedência ali. É a curadoria. Então, por exemplo, a Renner hoje é o maior e-commerce de moda do Brasil. Nós fomos o primeiro parceiro da Renner Marketplace, é o Renner Labs. Na época eu era gestor de novos negócios na Rovitex, então eu tinha a Vtex instalado no meu celular. Nós plugamos na Renner, fomos o primeiro parceiro deles. Eu tive que desativar a integração de pedido no meu celular, porque não parava de vir notificação de venda. A Renner é um canhão de venda, é impressionante o que é a Renner. E aí, o que aconteceu? O cara começou a comprar produto nosso, achando que era da Renner. E a gente tem produtos lá dos mais variados, nem tudo é o perfil Renner. E aí o cara começou a berrar, opa, não, peraí, isso aqui não é o perfil Renner. Então a curadoria ela é muito importante. A Renner decidiu descontinuar o marketplace, ela não tem mais, ela vende só produtos dela. Por quê? Por causa da curadoria? Por cara não comprar um negócio no site da Renner e ficar puto e lá no Reclame Aqui dizer, não, isso aqui não tem qualidade,
Não, isso aqui não veste, não tem modelagem boa. É problema com a marca já. É a curadoria. E a Renner é uma empresa que ela não tem marca, ela tem Renner. Se tu entrar numa loja da Renner, tu nem lembra direito que marca que tem lá dentro. Ela tem as marcas dela. É Yukon, me fugiu as outras, mas ela tem umas 6, 7 etiquetas. Mas ela não vende como marca, ela vende como Renner. Então o peso é Renner. Se ela vende Rovitex lá dentro e dá problema, eles não vão lembrar que é Rovitex, é Renner. Então é do perfil que ela se posiciona no mercado. Então para ela a curadoria é muito importante. Para a Dafit, da mesma forma. Quando você compra na Dafit, você está comprando da Dafit. Né? É muito forte o nome Dafit. Você não lembra que marca... A não ser que você está comprando uma Coach, uma Tommy, algo que você tem um recall muito forte. Mas se você comprar Rovitex, comprar Lunender, comprar Kili, comprar Brandly, você está comprando da Dafit. E aí se você tem um problema de qualidade, um problema de qualquer coisa, que quem entrega é o parceiro, não é a Dafit, você está reclamando da Dafit. E aí você precisa ter uma curadoria. Sim. Existe hoje alguns e-commerces de moda, por exemplo, a C&A, ela faz uma curadoria bem legal. O que comprar lá pode ficar garantido que você vai comprar coisa com qualidade. Mas ela exige uma dedicação muito grande. Tem muitos e muitos profissionais lá fazendo um check de esse produto bate com a foto, esse produto, a descrição tá ok. Então leva muito tempo e é um custo muito grande. Então ninguém quer fazer essa curadoria. Então cada vez mais o Mercado Livre tem se destacado, porque ele usa uma inteligência artificial. O Mercado Livre tem lá mais de 500 programadores fazendo soluções tecnológicas para ganhar velocidade. Então, todo mundo quer ser o Mercado Livre, mas é difícil. Então, essa curadoria é muito importante para você não ter essa experiência ruim. Legal, legal. E na questão, a gente já passou da metade. Legal. Vamos ver para a gente começar a encaminhar aí para o final. Referente à inovação, e vamos olhar mais para o produto Rovitex. Como que vocês encaram essa questão da inovação? Porque vocês têm o e-commerce que consome um tipo de produto, que acredito que no caso de vocês é um pouco diferente, mas naturalmente os e-commerce precisam mais de profundidade que de variedade. Vocês trouxeram mais variedade, vocês trazem muita variedade também. Nós entendemos que é os dois, sabe? Se tem grande... Hoje nós temos cerca de 60 mil SKUs no nosso e-commerce. Não, perfeito, mas aí entra no poder de investimento da empresa, né? Sim, então, naturalmente, poucas empresas, a gente sabe no Brasil, têm esse poder de investimentos que vocês têm, principalmente no e-commerce. Então, mas, voltando, a gente tem a questão da loja e a gente tem a questão do e-commerce, que consomem, tecnicamente, produtos um pouco diferentes. Como que vocês olham para o mercado em quesito inovação? Porque a gente tem várias gerações conflitantes, com desejos de consumo diferente, com jornadas de consumo e tomadas de decisão diferentes, influenciadores diferentes para tomar decisão. Então deve ser bem complexo essa... A Rovitex, ela não é uma empresa que dita a moda, ela segue a moda, né? Então, qual que é a parte disso? A gente normalmente não é inovador. A gente replica algo que já está acontecendo no mercado. Dito isso, a característica, ela já tem uma inspiração, né? Então, por exemplo, está acontecendo isso aqui em Londres. A gente já tem uma inspiração que segue daquilo. Então, o risco de erro é menor, né? Você não é tão inovador. Só que, de fato, o Brasil é um país continental. Então, por exemplo, a gente é uma indústria têxtil. Então, a gente tem produtos estampados, produtos lisos, produtos mais pesados, produtos mais leves, aonde, por exemplo, no inverno vende muito bem no Rio Grande do Sul e vende muito mal no Nordeste. Aonde um estampado vende muito para o Nordeste e o liso vende muito para o Sul. Então, quando a gente atendia só os lojistas, já era difícil equilibrar. Quando você bota o e-commerce nessa equação, ele vira muito louco. Só que, ao mesmo tempo, ele vira também um laboratório. Então, hoje, a gente tenta usar esses dados em ambos os canais. Então, o calendário de venda para o varejo é antes do e-commerce. Porque eu começo a vender inverno para o lojista em outubro e no e-commerce eu começo a vender lá em abril do ano seguinte. Então, quando eu vou vender no e-commerce, eu já tenho lá um histórico do que vendeu bem para o lojista do que não vendeu. Então, eu já tenho um cheiro para eu arrumar minha prateleira, digamos assim, né? Para saber, poxa, o que vai ser o possível campeão para eu apostar, o que não vai ser. E o contrário também é verdadeiro. Poxa, se no e-commerce está vendendo bem um produto que não vendeu bem no lojista, a gente se pergunta e volta, peraí, por que não vendeu? Certo, foi
Foi o mostruário que estava bonito, estava errado, estava feio? Foi o representante que não acreditou naquele produto e nem botou no carro para levar para o cliente? A gente começa a fazer essa troca de dados. E é muito rica. Porque aqui eu tenho o consumidor final, só que fora do tempo. Aqui eu tenho o lojista, que também é um cara experiente, que também me dá insight. Então a gente começa a trocar isso. Quando eu começo a trocar, eu vejo não mais como problema, mas eu vejo como uma virtude. Né? Eu tenho que agradar duas frentes, parecia difícil. Não, mas se eu tenho os dados de uma, eu consigo agradar provavelmente a outra melhor. Ajustando melhor. Então isso tem sido muito legal, sabe? Tem sido muito rico e a gente está longe de entender até onde isso pode tanto nos ajudar. Porque é muito rico mesmo. Vai para base de tecido, para cor, para modelagem, para ser mais leve, mais pesado. Enfim, então é muito legal mesmo essa estatística. Hoje nós não trabalhamos com isso, mas o nosso sonho é ter uma inteligência artificial que ajude a mostrar, a fazer um mix de produtos e saber, poxa, qual é o mix que a gente precisa ter? Porque você já tem dados daqui para usar para cá e vice-versa. Sim. E às vezes existe profundidade que tu tem em região que tu acaba perdendo supomos, dividimos aqui tem Rio Grande do Sul, e Rio Grande do Sul historicamente tu sabe que tem alguma linha de produto liso que tu vende mais, povo mais tradicional e tal, então tu começa a perder esse espaço naquele mercado. Isso, imagino eu, que impacta em toda a cadeia restante de produtos. Eu acredito que funcione mais ou menos assim. É isso. E assim, o que é importante, né? O Brasil, sendo continental, eu tenho que ter o produto para o Rio Grande do Sul e tem que ter para o Nordeste. E aí, qual é a proporção dele? Depende da venda. Né? Então, o que a gente tenta buscar? Qual é a participação de venda de cada estado, de cada característica? O mix de produto tem que ser condizente a isso. Entendi. Então, é um malabarismo, porque ele não é estático, ele varia muito. A moda, ela é cíclica, né? O que hoje é moda, ontem não é mais, e talvez amanhã volte a não ser mais. A gente olha uma foto do passado e fala, meu Deus, como é que eu usava essa roupa, né? É muito natural essa reação. Daqui a pouco essa roupa volta, né? Então, esse cíclico também tem muito do timing. Poxa, eu lembro de assim, cara, tem história para falar até amanhã, mas eu lembro, por exemplo, de uma vez que a gente vende roupa desde o bebezinho até adulto plus size. Nós temos 8 marcas de roupa. Uma vez no infantil, nosso infantil não estava legal. Porra, não estava vendendo bem, não estava vendendo bem. Pô, quem que é o player que está indo bem nesse mercado? É o fulano. A gente foi lá e se inspirou na coleção daquela empresa, concorrente nossa. O que aconteceu? Aquele concorrente também estava indo mal. Ele já tinha sido bem, mas ele não estava... E a gente não percebeu. Então a gente se inspirou numa moda que já não estava mais em alta. Puta, erramos mais ainda. A gente já estava mal, piorou mais ainda. Então, são insights, porque a moda é cíclica. O espírito daquele cara não estava mais legal. Qual que é o erro do momento agora? De todo mundo? A Farm. A Farm virou um case mundial. Ela é o Brasil no mundo. Sim. Eu fui na NRF em janeiro, só se falava da Farm lá em Nova York. Todo mundo tentou replicar a Farm. Tu pega a exceção e transforma na regra. Todo mundo se ferrou. Cara, ninguém mais aguenta ver as estampas da Farm. Mas por que a Farm vende tanto? Então, porque quem é cliente da Farm gosta daquela estampa e tá tudo certo. Mas é aquele cliente. E aquele cliente ele já compra Farm. Ele não vai querer comprar da Rovtex porque tem a estampa da Farm. Ele não vai querer comprar Não, é aquele cliente. Então, isso também a gente, ao longo do tempo, foi aprendendo. E eu vejo que daqui pra frente, pra vocês também, cada vez mais, quem sabe apostar em mercados de nichos, né? Sim. Então a gente está vendo que está se criando muito comunidades, produtos nichados. A gente vê isso com academias só para quem é bodybuilder, academia só para quem é mais gordo, academia só para quem é mais magro. Sem dúvida. E assim, vamos lá, uma moda que a gente não faz, mas que está muito em alta, moda evangélica. Tu começa a ir pro segmento. Sim. Pô, não, é a roupa pro evangélico, né? E sem juízo de valor positivo ou negativo, mas é um filão de negócio. Sim. Cara, tá o mercado ali querendo comprar. Então, antigamente se fazia para jovem e para velho. Hoje em dia, o que é jovem e o que é velho? Às vezes a pessoa de 50 anos tem a cabeça de 20. Às vezes a de 15 tem a cabeça de 40. Então, cada vez mais o nicho, ele acaba te trazendo um valor agregado, porque a pessoa se identifica. Sim. Mas cada vez é mais difícil identificar, porque ele não é mais só uma segmentação econômica, uma segmentação demográfica. Cara, ele tá um mix. E esse mix, ele exige cada vez mais uma agilidade. E para uma indústria é muito difícil, porque a gente começa a produzir uma coleção com mais de 1 ano de antecedência. Sim. Porque você faz a pesquisa de mercado, você faz todo o desenvolvimento de base. Então, como você prevê 1 ano antes, o que daqui a 1 ano vai ser o nicho? Muito difícil. Perfeito. Muito difícil. O que a gente, olhando por esse lado, o que separavam antigamente como vou construir uma
vou desenhar uma roupa para o jovem, vou desenhar uma roupa para o velho. Essa era a subdivisão. E hoje eu vou desenhar uma roupa para o evangélico, vou desenhar uma roupa para o roqueiro, vou desenhar uma roupa. E ele começa a entrar nessas comunidades. Mas será que quando a gente entra e a gente aprofunda na comunidade, não fica mais fácil prever? Fica, só que daí você vai, por exemplo, nós temos uma marca plus size, que vende muito bem, inclusive, Secret Glam. O plus size é a pessoa que tem um estereótipo mais gordinho. Ele pode ser jovem, pode ser velho, ele pode ser roqueiro, pode ser evangélico. Então, quando você vai fazer um crossover disso, fica muito complexo. Fica né? Fica muito difícil. Hoje a gente faz 700 produtos por coleção. 700 produtos por coleção, vezes 3 cores, vezes 4 tamanhos. Cara, isso dá muito SKU. Então, é complexo pra caramba rodar isso numa fábrica que produz 115 mil peças dia. É muita variável. Sim, perfeito. Né? E aí você acerta em tudo e erra na cor. Acerta tudo e erra na estampa. Então, é muito variável, é muito mesmo. Então, a gente até está trabalhando nesse momento com uma consultoria nos ajudando a reposicionar nossas marcas, porque o que era aquilo talvez não é mais hoje. Né? Então, é uma constante de você refletir, que momento que estamos? Né? Que momento que o mundo está? O mundo que nós trabalhamos, o mundo que a gente atua, Brasil, tá como? Beleza, aí a gente começou a exportar. Poxa, o pessoal do Caribe, cara, ele quer outra estampa do que tem. Então, cara, começa a ficar muito complexo que a gente costuma brincar. Se parar muito pra pensar que a gente faz isso, a gente para de pensar, porque é loucura. Sim. Dá vontade de fazer qualquer coisa e ver o que o mercado vai dar. Mas aí você não vai ter o sucesso do que quando você planeja. Sim. Então é muito difícil mesmo. E cada vez mais complexo fica, eu acho que cada vez maior o custo administrativo para conseguir orquestrar tudo isso daí. E aí entra outra dificuldade que eu vejo que vocês devem ter, porque vocês acabam se tornando um elefantão, né? Esse é o nosso desafio. A gente estava discutindo isso hoje ainda. A nossa coleção que nós lançamos agora recentemente, o representante falou, poxa, mas tá caro. E a margem de lucro não aumentou, tá? Inclusive até menor. Então, poxa, por que tá caro? Pelo custo da máquina. A máquina, ela tá muito cara. Então, se a gente vender pouco, ela se torna mais pesada ainda. Se a gente vender muito, ela dilui ainda mais. Perfeito. Mas ela tem um custo pesado. Mas aí onde agora eu entendo um pouco o que tu falou, por isso vocês têm vocês montaram como se fosse um CSC. Que daí supre todas as marcas, que sabe com uma diluição de custo maior. Perfeito. Né? E não vale a pena, a gente vê muito no mundo das startups, e nós temos a empresa de tecnologia, mas nós não chamamos de startup, nós chamamos de empresa de tecnologia. Tá? E não vale a pena a questão da subdivisão de pequenos grupos, pequenos squads, que eles chamam, coisa assim para tentar ganhar mais agilidade? A gente discutiu bastante isso, principalmente no e-commerce, porque dentro do e-commerce a gente tem hoje mais de 20 marketplaces que a gente vende. Nós temos uma loja própria para cada marca da empresa, então são aí, vão para 8 lojas próprias, hoje está em 5, mas vai para 8. Nós temos o B2B, nós temos a loja física que bebe muito da mesma fonte, então a gente pensou, cara, se a gente em vez de trabalhar por negócio, trabalhar por squad. A gente refletiu, foi, voltou, mas a gente viu que ninguém trabalhava bem assim, então mas é algo que tá na nossa cabeça, trabalhar assim, na metodologia mais ágil, né, pensar algo nesse sentido, mas a conta não fechou, e hoje a gente trabalha quadradinho, cada um dono do seu negócio, fazendo tudo do seu negócio. A gente trabalha muito com melhoria contínua, Kaizen aqui dentro. É uma das coisas que a gente tenta ainda levar para a indústria, que é um próximo assunto até que eu ia comentar, que é como é difícil entrar nas indústrias com esse tipo de metodologia, com esse tipo de pensamento, porque a gente está aqui conversando, mas supomos que a Apo fosse chegar lá para tentar contato com alguém, para tentar fazer alguma parceria, alguma coisa. Existem os microfeudos, existem as pessoas que não acreditam em nada, a gente vai descendo, né, 3.500 pessoas, né, então é um caos ali dos detratores, que os que te dizem que te amam e te odeiam, os que dizem que te amam e começam a falar mal de ti pra todo mundo. Que alguém já tentou isso aqui, não vai dar certo, que não dá certo. Então, mas a gente vê que uma das soluções para crescimento e mudança rápida não foge de squads, de pequenos times, só que aí a gente faz o problema quanto maior o link de comunicação, tamanho a quantidade de links dentro da empresa, mais complexo fica a comunicação.
né? Aí tu cria os pilares que a gente chama, né? Então tu vai criando esses pilares e distribuindo a responsabilidade para esses pilares. Perfeito. E aí tu para de cuidar para baixo, porque esses pilares seriam os responsáveis. Eles sustentam isso ali. Assim, a gente, esse negócio de paradigmas, assim, né, de fale mal e tal, a gente teve um case interessante quando a gente começou com o e-commerce, porque até então a gente não investia nada em Google, Facebook, etc. E aí, beleza, primeiro mês, botou lá R$500, botou R$1.000 e tal. E aí, de repente, a gente tava botando 300 mil. E aí, o nosso gerente de compras, ele ia lá no nosso presidente e falava, meu Deus, olha aqui, R$300 mil em marketing. A gente não botava isso no ano, talvez. Aí a gente ia lá e mostrava, não, mas olha o ROI disso aqui, cada R$1 tá trazendo tanto. Sim. Ah, tá, então se eu botar 10, vai trazer vezes 10. Não é assim. Mas se eu botar 1,5 do que eu tô botando, talvez vai trazer 1,5. E aí foi indo, de repente a gente jogou a mesa e investir 600 mil no mês. Então, poxa, era um paradigma que lá atrás botar 1.000 era muito. Sim. 2.000 era muito. Então, você vai construindo isso. Eu sempre acreditei muito nisso. A bandeira do Brasil tá lá, né? Ordem e progresso. Eu sempre penso, não, é progresso, depois é ordem. Então, primeiro você faz, mostra um resultado, aí você organiza. Dá mais um passo. Aí dá o próximo passo. Dentro da Rovitex sempre funcionou muito bem, assim. Então eu aprendi dessa metodologia. Eu não sei se eu aprendi isso da Rovitex ou eu implantei isso na Rovitex. Mas é muito intrínseco meu e da Rovitex. Sim. Qualquer coisa que seja feita, fazer um pequeno teste. E colher um pequeno resultado. Qual que é a dificuldade, por exemplo, no teu nicho, olhando para o nosso segmento? É o serviço, então ele está muito intangível, né? Então, às vezes você não consegue colher o resultado do dia para a noite. Você tem que acreditar. E aí, quando você tem que acreditar, talvez eu acredite, talvez ele não acredite. Então, como eu faço ele acreditar? Muito difícil. Então, eu tenho que achar uma forma de colher um pequeno resultado, pelo menos, para mostrar, não, esse é o caminho. Aí eu dou o próximo passo. Sempre que a gente vai do 8 para 80, vai dar problema. Porque tu não vai colher resultado na mesma proporção. Né? É o que eu falei de botar R$1 e depois querer botar 10 e achar que vai vir vezes 10 o resultado. Não vai. Mas se eu botar 1.1, talvez venha. 1.2 talvez venha. Então, eu acredito muito nisso. Qual que é a dificuldade hoje? E é uma dificuldade, acho que talvez pro teu ramo até, inclusive. Porque, cara, você é bombardeado hoje daquele cara que ele tá na garagem de casa e ele acha que ele tem o teu patamar aqui. Ele acha que ele pode oferecer um serviço do nível do teu. E ele me aborda no LinkedIn. Ele aborda uma empresa maior que a minha no LinkedIn. E aí entra um problema, porque a imagem dele, que ele vende... Não, a internet aceita tudo, né? Exatamente. Agora, vir aqui ter uma estrutura dessa é outro patamar. Então, isso é uma coisa que eu acho que está criando um pouco de descrédito. Eu falo por mim, né? Eu sou abordado hoje por mais de 10 pessoas por dia no LinkedIn, te oferecendo soluções milagrosas que não venderam para ninguém, que não comprovam resultado nenhum, e que estão ali querendo te abordar de qualquer jeito, querendo marcar uma reunião, querendo te apresentar a solução milagrosa. E aí você acaba ficando cético. E quando você fica cético, você deixa passar de oportunidades também, né? De, poxa, não, isso aqui vai resolver um problema mesmo. Mas eu já tô tão discreto que, não, eu não quero mais te ouvir. Então, eu acho que isso é um desafio muito grande. É um desafio para qualquer segmento, né? Hoje tem tudo, muito de tudo, mas eu acho que a internet, ela trouxe um pouquinho dessa facilidade para esse cara se tornar grande. E ele não é grande. Eu sempre falo, eu aprendi isso, sabe como? A gente queria vender marketplace e a gente não conseguia. E aí, na época, a gente não tinha uma estrutura de e-commerce. A gente tinha uma meia pessoa, que ele era um assistente regional de vendas de representante, que meia parte do dia ele destinava para venda pela internet. Antes da pandemia foi isso. E aí, a gente começou, poxa, mas está surgindo o Mercado Livre, está surgindo, pô, tem alguém vendendo, como é que faz? E a gente não conseguia. Aí um dia eu falei, não, eu vou lá para São Paulo, eu vou bater na porta, eu fui na Netshoes. Bati na porta da Netshoes e falei, olha, escuta aqui, Netshoes, eu sou a Rovitex. Tá, quem é a Rovitex? Aí eu mostrei nosso vídeo institucional. Aí eles viram, olha só, o vídeo nós também nossa empresa e tal. Tá, vem cá, entra aqui, fala, o que tu quer? Eu falei, olha, eu queria entender como é que é a lojinha na frente da minha empresa, e tinha uma lojinha na frente da nossa empresa, eu vejo ela falando, lá eu vejo o correio vindo buscar vários pacotinhos, e eu não consigo vender o que ela vende. Daí eles falaram, não, escuta aí, na Netshoes foi isso, lembro até hoje, Fernanda Casado, o nome da pessoa que me falou isso. O nome dela era Fernanda Casado. Ela falou, escuta, pra internet, não importa o teu tamanho, importa o que tu parece. Então, se aquela mulher tem relevância, ela tem um produto que estão buscando e tal, ela vale mais pra Netshoes do que você. Não importa que tu tem 3.000 funcionários e que ela não tem nenhum. Não importa que tu tenha ali uma produção gigantesca,
Se ela tem o produto que o cliente quer, na qualidade que o cliente quer, na foto que o cliente quer, ela entendeu de jogar aquele jogo. Ela sabe aquele game. Tu ainda não aprendeu, tu ainda é indústria. Eu pensei, poxa, então como é que eu faço para mostrar minha grandeza? Então ali foi uma mudança de mentalidade. E esses caras têm muito disso, né? De mostrar. Então, aquela Mariazinha da esquina às vezes parece maior que a Rovtex na internet. Sim. E assim, talvez aquele cara que tá na garagem parece maior que você. Sim. Então, como é que faz pra você mostrar que você é maior? Sim. A gente foi trabalhando isso, hoje a gente vende milhões no marketplace. Então, a gente começou a fazer o que tu fez aqui. E eu vim aqui te visitar, a gente começou a trazer essas empresas pra dentro da nossa casa. Chamamos a Renner, chamamos a CIA, falamos, olha aqui, vem cá ver o que eu faço. Eu não sou a dona Mariazinha ali, então hoje eu não vendo o que a Mariazinha vende na internet, ela vende mais. Sim. Mas olha o potencial que eu tenho aqui para vender. Você tem meta para bater, eu também tenho. Então a Mariazinha não vai te dar meta, porque ela não vai ter estoque suficiente para fazer tu bater a meta. Eu vou ter. Então como é que faz pra gente se ajudar? Sim. E aí com isso a gente começou a crescer no e-commerce. Então eu acredito muito nisso, só que cada vez é mais difícil você trazer o cara pro teu quintal de casa. A gente tem a questão de que é um mercado com uma porta de entrada muito fácil, né? E só que eu vejo que, e isso eu falava desde o início da empresa, tu viu que tem uns pilares aqui na porta de entrada, né? E tem um ali que é corajosamente éticos. É o quarto, se eu não me engano. E isso é uma briga minha com o pessoal de vendas. Que o pessoal de vendas quer pegar o case de tal empresa que saiu do zero a 500 mil reais em tanto tempo. Sim. E querem usar ali como a verdade absoluta para vender aquilo. E eu já não tenho, e a gente não vai fazer isso. Legal. A gente não vai usar cases. E isso fez a gente perder vários orçamentos, isso fez a gente perder várias propostas, mas a gente entende que agora, e o que a gente está sentindo, que é um mercado, como todo mercado novo, ele é bagunçado. E agora está começando a haver mais maturidade nesses mercados digitais, nesses mercados da internet. Tanto que existem muitos grupos se criando, grupos, inclusive a gente faz alguns movimentos assim, todo mundo tem interesse em um ICP em comum. Então pega-se várias empresas sérias e começa a se criar esses grupos para conseguir... Gente, a gente tá todo mundo, igual o Otto falou, tá todo mundo no mesmo barco. A gente quer o mesmo objetivo, todo mundo é ético, todo mundo tem estruturas para pagar, a gente não tá brincando de ter empresa. É isso aí. Então, bora se ajudar. Então, a gente vê que tá tomando um corpo, e a gente que vive diretamente esse confronto, né, tá tomando um corpo legal. Entende? Obviamente, a gente sofre ainda com... A gente tem um orçamento, a gente vai cobrar tanto, né, e vem outra pessoa e cobra 10 vezes menos que nós. E para um produto mas vai entregar o mesmo produto. E a gente sempre fala assim, uma das maiores dificuldades que a gente tem é a venda de tempo, porque a gente vende tempo. E as empresas de serviço, as consultorias, assessorias, agências ou qualquer outra empresa de serviço não compreende isso. Que quanto mais barato o teu ticket, mais distribuído é o tempo em outras contas. Perfeito. E menor fica o foco na solução daquele problema em específico. Perfeito. E a gente fez um movimento contrário. A gente falou, não vamos jogar esse jogo, vamos jogar o jogo do tempo. Da dedicação pro cara mesmo, pro cara ter resultado mesmo. Por isso que a gente falou, a gente aceitou que a gente é boutique. Perfeito. Que a gente é isso aqui, tá tudo bem. Não é escalável. Não é escalável, mas daí a gente escala nos outros produtos. Perfeito. E aí, antes que tu comentou ali, agora tu, até na conversa tu falou, eu acabei não ter cortando, mas falar agora tu entende por que a gente investiu na educação. Sim. Porque a educação para nós, lá no início, foi a forma de nos aproximar daqueles detratores. Perfeito. E falar, gente, a gente tá no mesmo barco que vocês. Vocês têm um BO lá dentro? Traz pra cá, a gente vai sentar aqui, ó. E vai ter mais gente que tem também. Exatamente. E vamos discutir todo mundo junto. Tanto que a gente tá fazendo um movimento agora, pro 2025, a gente tá juntando várias empresas com esse CP em comum, com esses interesses em comum. E, cara, vamos todo mundo montar um grupo. Legal. E o que a gente vai fazer agora para chegar nesse pessoal? Obviamente, nós entramos muito forte com o braço da educação para esses B2Bs, né? Esses consumidores finais. E falou, gente, agora a discussão é nossa. Aí o que a gente fez? Pegou as equipes de marketing e vendas daqui, pegou as equipes de marketing e vendas de outras empresas, vamos botar todo mundo numa sala e vamos falar, gente, todo mundo tem o mesmo propósito de chegar nessa garrafinha aqui. Perfeito.
O que a gente vai entregar de importante e de bom que vai mudar a vida dessa garrafinha aqui? Perfeito. E aí a gente começou esses movimentos. Muito legal. Só que esses movimentos são possíveis com estrutura, com tempo, com dedicação, com gestão, né? Coisas que a gente acaba, às vezes, a gente vê que muitas pessoas no mercado acabam deixando de lado, né? Sim, negligencia, né? Exatamente. Deixando a gente encaminhar aqui agora efetivamente para o final, pautas de IA, de inteligência artificial. Só para a gente fechar aqui, vocês investem bastante nisso lá? Não tem ainda? Não, assim, até eu tive agora, recentemente no C-Ticket, no Rio de Janeiro. C-Ticket é a maior escola têxtil do Brasil. É um Senai, mas focado na indústria têxtil. O nome é? C-Ticket. E lá, a ideia foi o Sintex que levou nós, que é o sindicato têxtil lá da região de Blumenau. Aí fomos nós e outras empresas da região. A ideia era beber um pouco dessa fonte, como utilizar isso dentro da indústria. Então eles têm lá algumas iniciativas, mas todas muito iniciativas mesmo. Isso foi uma coisa porque o CETIC ele é muito avançado em usos de inovação. Então, por exemplo, usar pelo de cachorro para fazer fio, por exemplo. Eles têm umas coisas bem legais. Sim, sim. E aí você, vai ter inteligência artificial, mas não teve. Ainda não tem, está muito embrionário. Na indústria têxtil da nossa região, existe uma empresa chamada Texnel, em Blumenau. Ela investe muito em inovação, ela faz malhas fitness, então ela faz malhas e tecidos, e eles têm lá um setor de inovação, eles investem bastante nisso, mas mesmo eles estão ainda na iniciativa ainda. Então, hoje, como a Rovtex não é uma empresa inovadora, a gente está esperando assim, quem que vai ter o primeiro movimento que, poxa... A gente vai... não, esse é o caminho que nós vamos atirar, porque a gente não costuma botar um recurso e esperar que aquilo dê errado. E inovação pode dar errado, faz parte. Sim. O errar faz parte. Sim, sim. Então, a gente tem tido uma cautela muito grande. Cada vez mais vem oferecendo, né, soluções milagrosas. Quando você começa a debater, não tem nada de IA por trás. Tem um robô ali que faz não sei o quê, mas não é IA. No máximo é um RPA. Então, a IA ela está muito embrionária. A gente não usa ChatGPT para nada. A gente usa no consumo nosso pessoal, mas não assim para alguma solução na empresa ainda. Mas o nosso sonho, e a gente chegou a discutir com algumas startups, mas não achamos nada que viesse a acontecer de fato, seria para fazer um mix de produto. Porque hoje a gente tem 8 marcas, com muitos produtos em cada marca, com vários grupos de produto, com várias cores, várias estampas, e a gente queria ter uma inteligência artificial que ajudasse a varrer o mercado e entender, poxa, o que o pessoal está buscando mais? Qual é a maior... O que eu deveria direcionar esse canhão agora? A gente não tem isso ainda. A gente chegou a discutir com algumas startups, mas ninguém apresentou uma solução que, olha, eu tenho esse caminho. Sim. O mais perto que chegou foi um RPA, onde o cara varreria sites, mas se mudar a arquitetura do site, o cara já se perdia. Então, daí não faz sentido. Sim. O site muda a arquitetura o tempo todo. Sim. Então, a gente não tem iniciativa nenhuma nesse momento ainda. Legal. E me admirei mesmo com o ChatGPT. Super sim. Legal. Estão convidados para vir dia 17 aqui. Opa, legal. Legal. Vamos... Cara, eu tô controlando aqui, mas a gente já passou do horário, mas tá muito... Que aula, primeiramente. Um bate-papo sempre legal. Muito bom, muito bom. Agradeço, acho que a gente já... vamos marcar um próximo, vamos, então, para continuar. Continuar, quem sabe lá no teu? Podemos marcar com certeza. Lá no teu. Queria agradecer a tua presença, acho que aula, vou revisitar esse podcast. Legal. Com certeza. Parabéns. Obrigado. Principalmente pela humildade, pela simplicidade que tu fala as coisas, e dá pra ver que tu fala com paixão. Sim. Né, sobre a empresa. Então, queria agradecer a tua presença. Pô, Eduardo, legal, cara. Te agradeço, eu que agradeço o convite, cara. E assim, como eu falei no começo, sempre, de fato, a gente faz tudo com muita paixão, então sempre é um prazer falar do Grupo Rovtex, falar do mercado têxtil, falar de empreendedorismo, né? Não é à toa que a gente tem lá um podcast focado em empreendedorismo. Então, sem dúvida nenhuma, vamos marcar para você ir lá também, contar essa história aqui, porque eu fiquei encantado com a estrutura. Uma empresa de 5 anos, como você comentou, isso aqui é muito legal mesmo, um ambiente muito legal, que a gente só vê pela televisão, que tem lá em São Paulo, que tem, né, em alguns hubs aí de inovação, e aqui, tá aqui do lado, tá em Joinville, então, muito legal, parabéns pelo teu trabalho, todo o time aí. Obrigado. E agradecer pelo convite, ficar à disposição, quem quiser seguir lá,
né, no LinkedIn, Edmar Russi, no Instagram, edinho.russi, fica à vontade, porque o objetivo aqui é trocar ideia para todo mundo ganhar junto. Assim, eu acho que aquele negócio de segredo de antigamente, meu segredo industrial, cara, eu nunca pensei assim, e hoje em dia o mercado nem permite pensar assim, né? Hoje em dia é colaborativo. A dor da Condor, lá do Alexandre, é a dor da Rovtex, é a dor da Crona, é a dor da Tigre, é a dor. Então, cara, obviamente, existem alguns detalhezinhos que cada um vai jogar o seu jogo, mas a grosso modo a dor é de todo mundo. Se a gente chegar na solução junto, a gente ganha junto. Perfeito. Então eu sempre fui adepto disso aí. E, cara, então eu sou muito aberto a vir, trocar ideias, trazer pessoas para trocar ideias. Então, muito obrigado. Espero que tenha sido útil aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo. E fico aberto aí para trocar ideia com quem quiser. Valeu. Então é isso daí, gente. Agradecemos a mais um ApoCast e até o próximo episódio. Eu tava procurando a câmera. Muito bom. Valeu, cara. Show obrigado. de bola. Cara, muito bom mesmo.